o que aconteceu na jornada desse dia hoje. Hoje eu levantei, fui para o trabalho, depois fui na missa. Quando eu estava ajoelhada lá falando com Nosso Senhor e a Virgem Maria, eu ouvi o Senhor falar comigo: fica tranquilo, porque o mundo, cada um tem um jeito. Participei da missa e vim para casa. Mas aí eu queria contar algo que aconteceu comigo anterior. Ontem eu cheguei do trabalho e não fui dormir. Eu resolvi ficar em penitência até madrugada, rezando o Santo Rosário. Eu entrei para a novena do Arcanjo Miguel, do Espírito Santo, da Virgem Maria e em diante. E as orações de São Jorge. Quando eu vi, já estava madrugada. Quando eu vi, já era quase 3 horas da manhã. E eu estava muito bem preparada, não estava? Para mim que estava tão rezando daquele jeito, com aquela empolgação na oração, não era para mim estar firme na fé ali? Ali eu estava. Mas ali, por que eu estou gravando através dessa água aí? Para mostrar as maravilhas de Deus e lembrar que a água é vida. Representa o próprio Jesus. Água é vida. Quando aquele soldado furou o coração de Jesus, jorrou sangue e água. Por isso que eu estou gravando aqui. Naquele momento, minha filha, você não sabe o que aconteceu. Você, mulheres, não pode ver esse vídeo. Essa é uma preparação espiritual para vocês. Naquele momento de tanta jornada de oração, apareceu um monte de coisa preta na minha frente, tipo bichinho vivo, preto, e vindo na minha direção. E naquele momento representou como se fosse bruxaria enviada. Eu falei: meu Deus do céu, me salva. Aí o Senhor Jesus mandou eu vi um tempo atrás, quem mandou apareceu para mim, foi o Arcanjo Gabriel. Ele não apareceu, a voz dele falou assim: sou o Gabriel. Você escuta a oração de São Jorge porque é bom para a bruxaria. Eu lembrei e coloquei. Mas naquele momento apareceu uma coisa muito estranha. E o Espírito Santo falou assim: o que enviou para você, Deus enviou para você através da bruxaria, foi a própria morte. E mostrou a própria morte, aquela coisa muito estranha, com a cabeça, coisa horrorosa, misericórdia. Uma coisa tão feia, mas tão feia, que a pessoa não estiver com Deus mesmo, ele fica biruto. Só que ali eu estava cheia de Deus, eu estava muito rezando, eu estava na fé. Eu cheguei do trabalho, você acha que eu fui para casa? Não, fiquei em oração. Naquela hora já estava na alta, quase 3 da manhã. Ali eu não consegui dormir, fiquei quase 4 horas rezando, de Deus misericórdia. E naquele momento a coisa apareceu de várias formas. E então, quando foi 5 horas da manhã, eu lembrei que o Senhor tinha me ensinado a fazer uma coisa, e eu não tinha feito à noite, eu peguei e fiz. Mas eu deitei, ali eu dormi. Aí depois, quando eu assustei, eu vi uma estrela. O céu, apareceu uma estrela na visão, e ela vinha como se estivesse na minha direção. Era uma paz que Deus passou para mim, no meu interior, e mostrando que Ele estava comigo, que eu não estava sozinha. Aquela estrela tão linda que aparecia na visão para mim. Porque de repente eu me vi, estava em outro lugar, em um lugar com muita gente maravilhosa. Tipo um anjo chegou e falou assim: ô Maria, aqui é a vassoura de ferro. Tudo que viu para você, varre tudo. Não se for, anda rápido, varre tudo. E ali eu varri. Quando eu assustei, eu estava quase na hora de ir para o trabalho. Então, isso que eu queria gravar esse vídeo é para as pessoas ficarem mais atentas. Eu percebi nas visões que eu tenho sofrido muita coisa, várias vezes. Eu percebi que as pessoas podem... Olha, eu vi isso como um ladrão. Vamos supor, você está ali numa boa, dormindo, ou você está em oração, e de repente aparece uma coisa feia, que é um bruxo ou bruxa envia para você. Isso é muita maldade. Eu vi isso como um assalto, roubar a sua paz. Naquele momento, eu poderia estar dormindo, despreparada, e eu até morrer, porque representou a própria morte. Falou mesmo, deixou bem claro. E naquele momento, você já imaginou que eu não tivesse em oração? O que poderia acontecer comigo?
Então, eu persegui. Qualquer pessoa no próprio canto da terra que estiver sofrendo muita coisa, muito sonhando com coisas feias, com coisa horrorosa, procura Deus, passe muito na igreja, passa a ler a Bíblia, passa a ouvir a palavra, aproxima de Deus cada vez mais, porque Deus tudo tem saída. E escuta muita oração do Arcanjo Miguel, do Espírito Santo, tem que ser direto. Porque o próprio Jesus falou, quem procurar o Espírito Santo, acha o seu Jesus. Então, São Jorge também é uma das orações que o próprio Gabriel passou para mim na visão. Ela é contra a bruxaria. Então, tem que ouvir, tem que rezar mesmo, gente. Não deixe de ouvir a palavra, não deixe de ir na igreja, aproxime de Deus cada vez mais. Não perda tempo, porque esse mundo é muito perigoso. É porque eu estou falando, é o que eu vivi, foi o que eu senti na pele. Naquele momento, eu estava em oração, uma jornada muito longa. E conseguiu me atingir. Você acha que fiquei bem? Eu passei muito mal. Fiquei em um estado. Eu achei que não ia tentar trabalhar. E depois Deus me jurou que eu fui. Mas quando eu estava no trabalhando, porque eu sou diarista, estava no serviço, até esmerecida, de repente eu rezando, principalmente oração do Espírito Santo, sempre o Arcanjo Miguel, é um anjo, também é o Arcanjo Miguel que Deus deixou para proteger o cristão. E sempre também a oração de São Bento, que ele também sofreu muitas essas coisas. Aí de repente eu comecei a sentir um renovamento, como fosse falasse assim, ô Maria, manda embora isso, manda embora. Em nome do Senhor Jesus, manda-se embora. Eu ouvi isso no trabalho. Aí naquele momento eu falei, em nome do Senhor Jesus, o que está me atingindo, vai embora, eu não volto nunca mais. Eu senti um alívio. E eu ouvi o mundo espiritual falar assim, desfez a bruxaria. Gente, eu senti um alívio tão grande na alma. E eu comecei a louvar Deus. Aí eu tenho assim, eu ouço o mundo sobrenatural desde menina e posso ver, vejo até Deus. Aí falou assim, Deus protege a pessoa que é dele. Protege. Deus cuida da gente. E naquele momento, eu vim falar assim, também, já que você tem esse dom assim, de aproximar de Deus, ouvir Deus, pode também aprender umas técnicas para se livrar disso. E naquele momento, eu senti a presença de Deus o tempo inteiro no trabalho e eu fiquei melhor. Então, eu falei assim, não, eu não vou ficar só com isso para mim. Eu vou fazer uma gravação e vou ensinar as pessoas, porque essa noite, eu descobri um tempo atrás, através das visões que eu tinha, que no meio da testa nós tem um sinal, que chama sinal de Cristo pela visão. Então eu tinha deixado a cruz, eu estava com a cruzinha no peito, que era um de Santo Rosário, que até a minha patroa Mariana tinha comprado para mim, mas a cruz maiorzinha estava aqui na mesa. Ele falou, Maria, cadê a cruz? Aquele era o próprio Senhor Jesus que estava falando comigo no mundo espiritual. Eu falei, estou com uma no peito, mas a outra que eu uso mesmo está ali, eu usei a pequenininha. Aí depois eu levantei, peguei a grande, que é maiorzinha um pouquinho, e coloquei no meio da testa. Aí naquele momento, à noite, eu senti como fosse que tivesse pedra rodando na minha cabeça. Essa aí já foi à noite, a hora que aconteceu o trem feio que apareceu. Eu vim falar assim, vou citar mais, Deus me livre. Como é que foi? Aí naquele momento, à noite, que o Senhor mandou pegar a cruz, eu coloquei a cruzinha no meio da testa. Aí eu lembrei que o Senhor tinha falado comigo que tem uma marca um sinal de Cristo na testa. Aí eu coloquei a cruz por cima. Olha, o que eu tô falando é muito sério, gente. É como se fosse que tivesse coisa na minha cabeça que começasse a rodar como pedra. E aquilo começou a sair pelo ouvido, como se fosse que tivesse saindo aquele monte de areinha com pedrinha nos olhos. E aquilo começou a saltar para fora. E eu falei, meu Deus do céu, olha o poder da cruz. Olha o poder da cruz que tem. A gente tem que valorizar a cruz de Jesus Cristo, sim, porque representa a cruz de Cristo, que ele foi crucificado lá, então na cruz ele tem muito valor. Aí eu falei assim, eu vou gravar essas coisas para as pessoas que não têm hábito de viver mais em oração, passar a rezar mais, passar mais na igreja, passar mais a ler a Bíblia, ouvir a palavra, coloca lá no YouTube lá, que você não tem costume rezar, o Pai Nosso foi o próprio Espírito Santo, o próprio Senhor Jesus, né, que ensinou a rezar. Coloca também oração forte do Padre Pio. Ele é maravilhoso também nessas coisas. Eu até escutei lá no trabalho lá, eu vi falar sobre o Padre Pio. Por quê? Há muito tempo atrás, eu tinha visão do Padre Pio.
E um dia eu estava sofrendo essas coisas. Aí eu tive uma visão do Papa, que tem o sorriso de Deus. Ele apareceu na visão e falou assim: Maria, quando o demônio aparecer para você, você fala desse jeito: em nome do Senhor Jesus, vai embora. Então esse Papa ficou marcado na minha vida. Então ele era... Tem até o filme dele, O Papa do Sorriso de Deus. Se você tiver costume ver esse filme, procure, que vai ser muito maravilhoso. Ele faz parte do mundo espiritual. Então, esse Papa do Sorriso de Deus, ele virou um santo. Eu vi ele no mundo espiritual como santo. Eu não sei quem você conhece como santo, mas no mundo espiritual ele é um santo, porque eu vi. E ele me ensinou essas técnicas através do mundo espiritual. Quando o demônio aparecer, Maria, em nome de Jesus, você manda embora, acabou. Então, é uma maravilhosa, é um santo muito abençoado, que é esses, que eu não vejo ninguém falar dele, mas no mundo espiritual, ele aparece para mim como santo. O Papa, que tem o sorriso de Deus, que deve ter dele. Outras coisas que aconteceram comigo, que através da cruz que Jesus também apareceu para mim, mandou colocar dentro de casa, um tempo atrás, eu estava dentro de casa, na outra casa que eu morava, e de repente ele apareceu na sala e falou: e com a cruz na mão. Falei: Maria, você coloca a cruz aqui. Ele estava de calça azul, jeans e camisa pole azul. E quando eu bati a cabeça, eu falei: meu Deus, já Jesus está aqui. E quando eu suspendi, sumiu. Nossa Senhora, eu falei: Senhor, Jesus não podia sumir. Aí eu falei: mas o senhor escondeu? Aí depois eu falei: não, Maria, eu não escondi, eu fiquei invisível. Não, mas eu podia me ensinar isso também, eu quero ficar invisível, né? Eu lembro que eu falei isso. E ele falou assim: invisível, que eu achei que você estava brincando de esconder, que você estava ali, a pessoa sumiu. Eu falei assim: Maria, isso é coisa de família. Mas o senhor é família, o senhor é meu pai celestial. E isso nós passou a ter diálogo, passou a conversar sempre com essas coisas, sabe? E ele falou que a gente tem um diálogo, né? Um diálogo, intimidade para conversar. E é coisa que eu não vejo ninguém falar nesse mundo que tem isso, mas felizmente eu sou assim com meu Pai Celestial desde criança. Portanto, eu chamo os irmãos, os anjos santos celestiais, como os meus irmãos e como a minha família celestial, porque eu tenho visto muito eles. Então, eu faço essa gravação porque se você estiver vendo muita coisa e sonhando com muita coisa feia, pitação, assombração, muita coisa, isso pode estar baseado com coisa aí, pode ser bruxaria, porque eu passei por isso, viu? Procura Deus a tempo e senti dores também, eu senti dor fortíssima. E depois que o trem acabou, sumiu. Então, essas bruxarias que eu entendi, falou assim: essa bruxaria que fizeram pra você é a própria morte. Aí na hora que eu estava dentro do banheiro rezando na casa da minha patroa, apareceu um urubus, fez parte da visão. Então, morte de urubu, olha pra você ver. Então, aquelas coisas eram tão feias que apareceu, mas tão feias que foi assustador. Representava a própria morte. Eu não vou nem citar, é um trem horroroso. Eu falei: coisa feia demais. Eu falei: vou ter que gravar em frente à água, porque a água é vida. Que Deus abençoe quem ouvir esse vídeo. Se você estiver sendo coisa feia demais, com muitos problemas, procura o Senhor, que pode ser que seus problemas sejam espirituais, tá bom? Mas não procura bruxos e nem bruxas, porque bruxos, eles são usados por Satanás, e que eles não converter a tempo, eles serão banidos do inferno, porque bruxo não tem vez para Deus. Pessoas não podem ser bruxos e bruxas, porque eles estão sendo usados por Satanás. A gente tem que ser usada pelo Espírito Santo. Que o Senhor abençoe que eu vi esse vídeo e fique com Deus. Amém? Eu sou a Maria de Arista. Acabei de chegar da igreja. Estava no trabalho, passei da igreja e assisti a missa. Gosto muito de ouvir a palavra de Deus. Sei que Deus é a razão da minha vida e eu amo. Obrigada, Papai do Céu, por esse momento. O Senhor é meu escudo e a minha fortaleza. Vamos fazer uma oração que o próprio Espírito Santo me ensinou? A oração é assim: em nome do Senhor Jesus, entre mim e o inimigo, que desça a descarga elétrica do céu e me proteja de todo mal, para saber que existe um Deus do céu que proteja quem é dele. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Obrigada, Papai do Céu, por este momento tão maravilhoso. Eu te amo, Papai. Eu te amo muito.